Bom, gente, novamente boa tarde, né? A gente vai dar início às nossas apresentações, mas antes eu tenho alguns recadinhos para passar, né? Primeiro me apresentar, eu sou a Rayane, sou mestranda no programa de mestrado da UENG, da FAI em Belo Horizonte, e faço parte do colóquio SERES desde o ano passado. E esse ano a gente está muito empolgado, né, com essas apresentações. O evento está acontecendo desde ontem. Então, para quem não conseguiu acompanhar as apresentações de ontem, elas já estão disponíveis no YouTube, pelo nosso canal, né, do Colóquio Séries. E também no nosso Instagram a gente tem divulgado as atividades que o Colóquio tem desenvolvido. Então, hoje à noite, né, a gente vai ter também uma segunda palestra, que vai discutir a série, né, que chama Coisas Estranhas, o Tempo do Mundo Invertido, com o Giovanni Zanotti, que ele é uma presença internacional aí, a gente espera que vai ser bem legal essa discussão também. Essa palestra começa às 7h30 e vai ser transmitida pelo canal do YouTube. Então, lá no nosso site, pela programação, vocês conseguem ter acesso ao link também da apresentação. E a gente vai mandar por e-mail para quem fez as inscrições também pelo Simpla. Bom, então, primeiro eu queria agradecer, né, a presença de todo mundo. A gente fica muito feliz com a participação e com a presença de vocês. E a gente também recebeu muitas propostas, né, de comunicações esse ano, então tem sido um momento muito especial para toda a equipe. Hoje a gente vai, nessa sala, né, na sala 3, a gente vai discutir ativismo em série. Então, a gente vai ter mais ou menos 6 apresentações, né? Para cada apresentação, são 15 minutos de apresentação. Vocês podem ficar à vontade para compartilhar a tela, né? Apresentar algum slide, algum material que tenham preparado. E também, se quiserem compartilhar algum material também, com os participantes, né, ou com os inscritos, podem passar para a gente que a gente encaminha, né, porque a gente entende que esse momento de divulgação das pesquisas, dos estudos, também é muito importante para quem está participando, né. Os certificados, eles são emitidos após o evento, né, com um prazo mais ou menos de um mês, né, que é o prazo que a gente tem aí para organizar os certificados. E a presença de quem se inscreveu vai ser contabilizada pelo próprio Teams. Então, não vai ter nenhuma lista de presença necessariamente. Mas aí, caso tenha algum problema na emissão de certificado, vocês podem entrar em contato com a gente por e-mail também, que a gente resolve, tá bom? Aí eu vou organizar. Queria só confirmar, né, antes da gente começar, a presença dos comunicadores e das comunicadoras. Então, Rafael Adelino, tá aí? Hélia da Silva. Ah, bacana demais, Rafael. A Hélia da Silva. Deisiane e Ana Paula, não vi aí. Vitória de Freitas. Rafaela Faria Viana. Aqui. E a Larissa Priscila, que também apresenta com a Ana Paula. Estou aqui. Ah, maravilha.
Então, a gente vai começar pela apresentação a Constituição da Verdade in the Last Kingdom, pelas formas jurídicas, um embate entre velho direito germânico e direito medieval, que é a apresentação da Larissa Priscila e da Ana Paula Andrade. Vocês vão apresentar algum material? Não, só a fala mesmo, Rayane. Beleza. Então, quando tiver ali perto dos 15 minutinhos, eu aviso da apresentação de vocês. E quem estiver acompanhando também, se quiser mandar alguma pergunta, algum comentário, pode ficar à vontade aí no chat, que ao final das apresentações a gente vai fazer a leitura conjunta. Perfeito. Obrigada, Rayane. Embora o tema não possa parecer tão próximo de ativismo, ele dialoga, né? Porque quando a gente começa a falar em verdades, existem muitas verdades. E a professora Ana Paula, ela vai acompanhar também a Deisiane, então a gente está junto na mesma apresentação, para que fique mais fácil, né, prof? Posso começar, então? Todos me ouvem? Eu não sei se estão me ouvindo ou não, sim? Não, tranquilo, fica à vontade, Larissa. Então, beleza. The Last Kingdom é uma série britânica. Ela se baseia nas Crônicas Saxônicas de Bernard Cornwell, de 2006, o livro, né? Mas a série, ela iniciou em 2015. E ela apresenta a história da Saxônia, que hoje seria a Inglaterra, né, as terras da Inglaterra, e da relação entre os saxões e outros povos, principalmente os povos vikings. Então a gente vê essa relação entre os vikings e os que seriam os ingleses hoje, que na época não eram ainda, né, a partir dessa série. E a gente tem um protagonista em especial, né, um personagem especial que é o Uhtred. E a nossa análise, ela se baseia, então, principalmente numa cena que ocorre com o Uhtred lá no início da série, na primeira temporada, né? Até essa série, ela já tem cinco temporadas, né? São 46 episódios divididos em cinco temporadas, mas a gente se baseou principalmente lá na quinta e sexta... Os 15 episódios da primeira temporada, especificamente uma cena do fim da quinta temporada e todo o desenrolar da sexta, né? E principalmente à luz, né? A gente se baseou à luz de Foucault e do livro As Verdades e as Formas Jurídicas, de Foucault. Foucault não escreveu esse livro, foi uma série de apresentações dele aqui no Brasil, inclusive na PUC Rio de Janeiro, que ele fez, né? Então foram aulas que ele deu aqui no Rio de Janeiro, na década de 70, e entre elas ele fala de como que a verdade vai se relacionando e vai sendo criada a partir das formas jurídicas. E nessa cena que a gente escolheu de The Last Kingdom, aparece muito visualmente, imageticamente, a questão do embate entre o velho direito germânico e o direito medieval, de como tem esse embate, de como as verdades podem ser vistas de forma diferente, né, a partir de diferentes povos. Então, vou fazer um apanhado aqui, um grande apanhado, para vocês conseguirem se situar. Não sei se conhecem a série The Last Kingdom, mas para poderem se situar, então, Uhtred, ele é um saxão que viu seu pai ser morto e foi capturado por vikings quando era criança ainda, né? Cresceu e foi criado por vikings, por um personagem que muitos conhecem na série Vikings, que é o Ragnar, né? Mas um pouquinho diferente. Então ele foi criado por Ragnar e cresceu nesse mundo viking e aprendeu a viver até o olhar de vida, de mundo, a partir desse prisma dos vikings. Mas depois já de adulto, né? De jovem adulto, ele volta para as terras saxãs
e se vê num outro mundo, um mundo muito diferente, que embora ele tenha nascido nesse mundo, tenha sido batizado, ele não tem a fé cristã, ele tem a fé dos vikings, ele acredita, então, né, nos outros deuses, né, nos deuses vikings, e tem também todo um olhar de vida, de mundo, a partir desse olhar dos vikings e não dos saxões. Para que a gente consiga chegar, então, na cena específica que a gente analisou, o Uhtred chega ao Essex, que é bem ao sul da Inglaterra, do que seria a Inglaterra hoje, né? E ele está acompanhado por Brida, que também é uma personagem saxã que também cresce entre os vikings. E eles conhecem ali, entre todos os saxões, eles conhecem um padre, né, que é o padre que batizou o Uhtred, inclusive, o Beoca, e por isso eles são aceitos pelo rei, pelo Alfred. O Alfred é um rei que existiu realmente, né, embora o Uhtred não seja um personagem real, né, na história, o Alfred é um rei mesmo, né, historicamente conhecido, e eles são aceitos, então, na série pelo rei Alfred, porque eles se conhecem, ele conhece o Beoca diz, não, esse menino aqui, ele pode acreditar nele, que ele, né? E o Alfred percebe no Uhtred uma ferramenta de guerra mesmo, ele percebe um indivíduo que seria, que poderia auxiliá-lo nas lutas e nas guerras, né, nas suas terras, mas ele vê na Brida ali um problema. E ele vê também no Uhtred, apesar de um indivíduo muito próximo ali, né, que pode ajudá-lo nas questões de luta e de guerra, ele vê uma pessoa que não tem a fé cristã, que não crê no mesmo Deus, que tem ali alguns problemas. E para aproximá-lo mais desse reino, para criar uma aliança, o Alfred oferece para o Uhtred uma mulher em casamento, que é a Mildred. E a Mildred, ela é uma órfã, né? Já não tem mais os pais, e os pais deixaram para ela uma terra, uma pequena propriedade, né? Depois, o Uhtred, de casar, descobre que, apesar dela ter essa propriedade, ela tem uma dívida muito grande com a igreja, né? Então, aí, depois, a gente só trago essa informação porque ela vai ser importante lá no final, né? E as terras da Mildred são cuidadas por um fazendeiro, né? Pelo Oswald. E ao longo do início da temporada, a primeira temporada, o Uhtred percebe que o Oswald rouba, né? Ele rouba, ele se aproveita, não que ele rouba, mas ele se aproveita da propriedade da Mildred e agora do próprio Uhtred, né? Em benefício próprio. E chega na quinta temporada, e daí agora eu vou dar um spoiler para vocês, né? Chega na quinta temporada, não, na quinta episódio da primeira temporada, e o Uhtred chega nas terras, né? Chega na sua propriedade e encontra o Oswald ali pedindo para um lenhador cortar um pedaço de uma árvore que tinha caído na propriedade, que era da Mildred e do Uhtred, em troca desse corte, ele vai dar um pedaço de madeira para o lenhador, enfim. O Uhtred percebe que ali tem sim um roubo, que ali tem um desvio, né? Que o Oswald está se beneficiando novamente do que tem na propriedade, que agora é do Uhtred, né? E o Uhtred questiona o Oswald sobre por qual motivo eles, né, mandam cortar as árvores no lugar de ele mesmo cortar. Ali começa a ter um conflito, começa a ter uma discussão. O Oswald percebe que não vai conseguir responder, percebe que o Uhtred reconheceu, né, descobriu esse roubo, esse furto, e o Oswald foge, né, tenta fugir, mas nessa fuga o Uhtred consegue matá-lo, né? Então ele mata o fazendeiro, e a Mildred, a esposa, né, a mulher de Uhtred, fica horrorizada. E nesse momento que a Mildred fica horrorizada que o Oswald está morto, o Uhtred diz, isso foi justiça. Porque ele está seguindo o velho direito germânico, ele está seguindo um direito, né, uma perspectiva de justiça que fazia parte do povo em que ele estava, dos vikings, né? De onde ele cresceu, né? A verdade para esse personagem, para o Uhtred, é instituída a partir de um sistema ou de uma prática judiciária, como explica Foucault, resolvido por meio de luta, de guerra, né? Então, para o Uhtred,
tá tudo resolvido. O Oswald roubou, e ele matou, e não tem mais o que se resolver, tá resolvido. E assim a gente termina o 5º capítulo da primeira temporada, né? Antes daí de chegar na 6ª temporada para ver o desenrolar, é importante então a gente entender um pouquinho dessa lógica do velho direito germânico de acordo com o Foucault, né? Então, de acordo com o Foucault, o que se deu nessa cena que eu acabei de contar para vocês foi uma liquidação judiciária, né? Foi uma guerra particular, uma guerra entre 2 indivíduos, 2 personagens, entre o Uhtred e o Oswald, e um roubou e o outro se vingou, culminou em morte, e como eu falei antes, se resolveu. Não tem mais o que resolver a partir dessa lógica, né? No velho direito germânico, então, de acordo com Foucault, a resolução ela era resolvida entre 2 indivíduos envolvidos apenas. Não precisava de uma intervenção externa. Isso é importante a gente entender para entender depois o direito medieval e a confusão que o Uhtred se meteu por causa disso, né? Não precisa de uma intervenção de um terceiro indivíduo. Estão os 2 ali e os 2 se resolvem, e eu não preciso de um juiz, eu não preciso de uma pessoa fora dizendo quem está certo e quem está errado, né? O que tem que aparece na cena e também é explicado por Foucault tem um dano, uma vítima e um adversário, né? E a resolução, então, ela se dá a partir de uma ação penal, e essa ação penal para o velho direito germânico é um duelo e um ritual de guerra, né? A ritualização da guerra para os vikings, para o velho direito germânico, né? Então, a gente tem ali os bens roubados por Oswald, que é o dano. Nós temos a vítima, que foi o Uhtred, na cabeça do Uhtred, né? E a esposa dele, a Mildred. E a gente tem o adversário, que é o fazendeiro, que é o Oswald, né? E a gente tem, então, a liquidação ali da resolução. O problema é que o Uhtred ele não está mais vivendo numa lógica do velho direito germânico. Ele não vive mais entre os vikings. Ele não pode mais viver a sua vida de acordo com essa lógica dos vikings, né? Ele está vivendo de acordo com agora a lógica medieval, de acordo com a lógica dos saxões, do que seriam hoje os ingleses, mas na época eram os saxões. Então ele tem que responder os problemas, né, os conflitos, de acordo com o lugar em que ele está vivendo agora, em que ele está, que ele está fixado. Então, a gente vê no próximo episódio, né, no 6º episódio da primeira temporada do The Last Kingdom, o desenrolar dessa morte do Oswald, né? O Uhtred, ele se recusa a pagar uma multa que se chama Wehrgild, né? E essa multa é uma penalidade. Ele diz que ele não vai pagar, porque o Oswald era um ladrão, e ele morreu porque era um ladrão, e nas palavras de Uhtred, essa é a minha lei. Então, o direito germânico, né, o velho direito germânico foi evocado, mas ele está ali agora tendo que responder ao direito medieval. E o que acontece? A família do Oswald reclama para o rei. O Oswald, assim como o Uhtred, são súditos do rei. Eles são pertencentes ao rei, eles são pertencentes àquela lógica. Então, eles têm que responder ao rei. Não cabe mais uma resolução entre 2 pessoas só. Tem que ter essa imagem da terceira pessoa. Se o Uhtred não tivesse matado o fazendeiro, ele tivesse optado pelas normas da comunidade em que ele estava, né, dos saxões, ele teria uma resolução a favor do protagonista dele mesmo, né? Porque ali, no caso do direito medieval, não importa tanto a verdade assim. Não importa quem estava certo, quem estava errado. Importa muito mais quem é mais importante. Entre Uhtred e Oswald, na história, o Uhtred era mais importante que o Oswald, porque o Uhtred era um senhor de terras. Ele era quem comandava o Oswald. Só que, como ele simplesmente deixou isso de lado, ele ficou abaixo, porque ele tem que responder ao rei. Então, agora, quem é mais importante entre o Uhtred e o rei? Com certeza, o rei. Então, ele agora se vê nesse embate, né? Ele vai ter que responder, vai ter que pagar uma multa, ele não quer pagar essa multa, né? E ele simplesmente viaja e deixa a mulher dele sozinha, e daí aparece uma cena muito importante. Aparece um representante do rei, enquanto o Uhtred está viajando, e um bispo, representante da igreja, do clero. Por quê? Porque o rei só é rei
porque ele foi escolhido por Deus, né? Ele é um escolhido de Deus. E aparecem esses dois dizendo que se eles não pagarem a multa, o erguild, né? Eles vão perder todas as terras, eles vão perder a propriedade deles toda, porque eles têm que pagar a multa. E o bispo fala uma frase muito interessante para Mildred, que é a mulher do Uhtred. Ele diz: console-se, senhora. Se as suas terras forem confiscadas, a igreja se beneficiará. Ou seja, quem é importante no mundo, nesse problema todo aí, não é o Uhtred, não é o Oswald, não é a família do Oswald que ficou sem o pai, sem o marido, né? É a questão do poder ali, e não só do poder, mas da verdade para eles. Eles tinham que ter respondido ao rei, né? O Uhtred tinha que ter respondido ao rei, tinha que ter respondido à igreja. Não fazendo isso, a igreja e o rei, eles têm o direito de pegar tudo para eles de volta, porque afinal de contas é de Deus, né? Para o direito medieval é de Deus e é do rei. E daí, fechando aqui, eu não sei quanto tempo eu tenho ainda, Rayane. 3 minutinhos. Então dá tempo, né? O Foucault afirma, então, que no direito medieval algumas regras judiciárias são concebidas, né? E a gente consegue verificar essas regras, né, a partir desse conflito entre o Uhtred e o Oswald. Primeiro é que, diferente do velho direito germânico, no direito medieval eles têm, sim, uma terceira pessoa, a participação de uma terceira pessoa, né? Que vai dizer quem está certo e quem está errado, né? Além disso, no direito medieval, eles têm a imagem de um procurador, que é o representante do rei, né? Eles têm ali, então, a visita de um representante do rei, que vai dizer assim: eu estou aqui em nome do rei, o rei diz para você que você está errado, porque você fez isso de acordo com uma lógica, de uma forma, e você tinha que ter feito de outra. E também tem, né, a infração, né? Então, no caso do velho direito germânico, os dois se resolveram, né? Um está morto, o outro recuperou ali, né, o que dizia, né, ser pertencente a ele, e estava resolvido. Mas no caso do direito medieval, que é onde o Uhtred está, né, inserido, ele tem ali uma infração, ele está infringindo e está pecando junto com isso, né? Ele está dizendo que ele está fazendo as coisas ao contrário do que ele tinha que fazer. Ele não está respondendo ao que o rei diz que tem que ser feito, e principalmente ao que a igreja devia, que tinha que ser feito, né? Não havia espaço para que o Uhtred vivesse sua lei, né? Ou baseasse suas condutas e resolvesse seus conflitos a partir do que considerava sua lei. Ele tinha que resolver as questões todas baseadas no que o Alfred, né, o rei Alfred dizia, ou mesmo a igreja dizia. Então, ele deixa de ser uma vítima, né, de ser roubado, para ser o agressor, né, para ser o culpado. E por fim, ele tem que responder não só à família do Oswald, mas ele tem que responder ao próprio rei, porque o rei, ele quem está sendo tá sendo atingido, né? Mas é ele também que vai dizer: você está me atingindo, então você vai ter que responder por isso, né? No fim, o Uhtred, ele consegue resolver as coisas de uma forma meio torta, né? Ele saqueia um outro senhor de terras, então aí a gente tem um outro problema que fica para uma outra análise, né? E com esse saque ele consegue uma cruz ali que é muito rara, né, que é uma cruz irlandesa, e ele paga todas as dívidas da esposa que ela já tinha, e também as dívidas desse wergild, dessa multa, com essa cruz direto para a igreja. E daí eu vou finalizar com a conversa do Uhtred com o bispo, para a gente ver como não importa quem está certo nem quem está errado, não importa a verdade no fim das contas, importa de como essa verdade é conduzida, né, por esses indivíduos, né? O Uhtred diz para o bispo: creio que posso confiar no seu bom senso de dispensar o erguild do meu servo Oswald. Ele era um ladrão. E o bispo diz: a família dele jurará que não. O Uhtred diz: então, meu povo jurará que sim. E o bispo fecha dizendo: e muito tempo será desperdiçado.
Nesse caso, considere todos os assuntos resolvidos. Ou seja, dane-se a família do Oswald, dane-se, né, o Oswald em si. O importante é que você resolva as coisas de acordo com o nosso direito, de acordo com a nossa verdade, de acordo com a forma que a gente conduz, né, as formas jurídicas. E, claro, quando a gente pensa em formas jurídicas, a gente acha que está muito lá no direito, mas está no nosso convívio, está no nosso dia a dia, né? Está na nossa condução de vida. Então, essa conversa reforma que a relação, né, de infração, de dano ao rei e à igreja é muito mais importante do que a relação de resolução do conflito entre os dois indivíduos que iniciaram. Ana, alguma coisa que você queira fechar? Esqueci de falar alguma coisa? Não, perfeito. Tranquilo. É só mostrar aqui para vocês conhecerem. Esse é o livro do Foucault, Verdade e as Formas Jurídicas, que são as 5 conferências, né, proferidas na PUC-Rio, e que nada mais é do que isso, como que a verdade vai se constituindo pelo direito. Isso. A gente se baseou no capítulo 3, na terceira conferência, para essa análise, mas ele vem desde a Grécia até a modernidade, mostrando como que a gente vai mudando o nosso olhar de vida a partir das formas jurídicas, né, Profiana? Obrigada. Muito obrigada. Bom, a gente que agradece, Ana e Larissa. De alguma forma, eu acho que casa, né, também com o tema da mesa. A gente tem discutido muito, né, sobre esse diálogo da obra com o seu tempo, né? E aí é muito interessante ver essa relação também, que mesmo de séries que falam sobre outros períodos, né, como que de alguma forma isso também repercute sobre os nossos debates atuais, né? Então, essa questão da verdade, eu acredito que seja um tema que sempre respinga, né, nas discussões, e principalmente em relação a essa questão do próprio ativismo, né, de como os grupos leem, né, as suas verdades, a forma como eles se organizam, tudo isso é afetado também. Então, eu achei bem interessante essa leitura que vocês trazem para o debate. Bom, vamos lá. O próximo grupo, a próxima apresentação, né, é do Rafael Adelino Fortes, com a série Dan de Little Marvin, o terror, o conservadorismo e a pornografia torturante do racismo. Tudo certo, Rafael? Tudo Você vai certo. apresentar Vou algum apresentar. material? Todo mundo me ouve? Tá, primeiramente eu vou pedir desculpas, eu vou apresentar, vou ficar um pouquinho aqui na sala, só que eu estou com um orientando que está numa outra sala, que eu estou aqui com o computador do lado acompanhando, e ele vai ser Sim. a última, tá? Então, eu vou apresentar aqui, mas depois, se ficar alguma pergunta, se quiser até discutir o tema a hora que eu terminar, fiquem à vontade. Deixa eu só ver como é que é que, na verdade, eu estou acostumado a mexer com o Google o Meeting. Tá. Uhum. Conseguiram ver aí? Tem uma setinha para cima. Deixa eu ver. Está aparecendo? Tá aparecendo. Tá. Agora fica naquele momento que eu gosto muito, que eu não vou ver vocês, mas vocês vão me ver. Então, assim, deixa eu só marcar o tempo aqui. O que surgiu, né? O que me motivou eu falar hoje sobre essa série, porque eu não vou trazer toda uma reflexão teórica, né, como foi feito no trabalho anterior, porque eu desenvolvo alguns projetos com temáticas sobre filmes de terror, e eu faço parte de um grupo de pesquisa sobre estudos de branquitude também. Então, eu ia falar sobre filmes de terror, representação de pessoas negras em filmes de terror, e antes disso, eu ouvi falar dessa série.
Aí até uma amiga minha falou assim, se realmente você vai querer ver essa série, porque essa série é uma série muito pesada. Eu falei, não, mas eu estou acostumado a ver filme de terror, eu falei, não acredito que seja tão pesado diante de tudo aquilo que eu já tenho visto. E quando eu me deparei com uma série, assim, classificação 18 anos, né, eu imaginei que seria um tipo de terror, vi o trailer, tudo, mas não esperava que ia ser assim, uma questão, uma aberração, né, a cada capítulo, né? Então, ela vai seguir mais ou menos uma linha igual a American Horror Story, parece que cada temporada vai ser uma história diferente, e ela mexe bastante, tanto é que é uma série que ela dividiu a crítica, né, o público, na verdade, o público está bem dividido, porque pelo excesso de violência que tem na série, o excesso de racismo que tem na série. Então, assim, racismo de tudo quanto é esfera, e assim, para mim foi algo assim agoniante assistir cada episódio, e me lembrou de algumas leituras da própria literatura norte-americana, por exemplo, Amada, da Beloved, da Toni Morrison, e outras, conforme foram aparecendo, me lembrou um pouco da série. Então, é uma série, né, que ela é criada pelo Little Marvin, né? As pessoas até pensaram que tinha uma produção do Jordan Peele, né, que é do Corra, do Nós, né? E ela vai se passar na década de 50, né? Então, os protagonistas, eles são negros, eles estão indo para um bairro de brancos, né? Porque eles saíram de onde eles moravam, e o interessante é que a série ela não ocorre assim de uma forma linear, né? Ela é cheia de analepses, né? Os flashbacks, que depois a gente consegue compreender isso lá no episódio 9. No episódio 9, então, ela começa com os contratos no bairro de brancos, só que tem uma questão imobiliária, que a imobiliária ela acaba fraudando alguns contratos, porque uma das cláusulas do contrato era não morar gente de cor naquele bairro. Então, acaba sendo fraudado tudo, e vai ser bem ambientado naquela questão americana, né, do American Style, o modo de vida americano, aquela questão da família, né, o conservadorismo. Então, isso vai estar muito presente na série também. E o horror, ele vai acontecendo de forma, assim, gradativa, né? Ele vai acontecendo de forma bem gradativa na série. E, assim, então, ela é constituída de 10 episódios, né? Então, e cada episódio, a família, ela vai acontecendo, as violências, elas vão ocorrendo de forma, assim, violência verbal, até passar por uma violência física mesmo, e psicológica. Então, eu peguei um comentário da internet, né, de um colunista, que ele fala que Dan parece usar a crueldade única e puramente para traumatizar o público. Tanto é que ela tem uma explicação no começo dos episódios para quem sofreu racismo, quem sofreu violências racistas, né, não seria uma boa série para poder assistir, porque ela desperta muitos gatilhos, né? Então, chegar ao fim da série é uma tarefa difícil. Realmente, você não é uma série que eu consegui assistir assim, igual maratonei. Eu fui vendo 1, 2 capítulos por dia, né? Fui fazendo isso, às vezes eu parava um dia, né? A grande cena de ruptura acontece quando uma jovem mãe negra é estuprada por 2 homens brancos, enquanto seu bebê é espancado até a morte. Isso o episódio é o episódio 5, que todo mundo fala que é o pior episódio da série.
né? Por isso que eles fogem, por isso que eles vão para um outro bairro, né? Aí, a pergunta que fica, né, que é uma reflexão do grande público, será mesmo que precisaríamos da cena dentro de um contexto visivelmente intenso? Depois disso, as cenas se tornam frequentemente piores, né? Então, é aquilo que eu chamo da pornografia, né? A torture porn, que, na verdade, você tem uma questão assim da pornografia, da tortura. Parece que o diretor quer que o espectador veja, né? Ele quer tipo, desnudar a questão da violência ali, né? Ele quer trazer uma violência cruel. Até alguns críticos, eu trabalhando, faz referências como a franquia de Jogos Mortais, né? Que a pessoa espera que aquelas cenas de retaliação, de corte, de mutilação, né? Então, é como se vê os personagens sofrendo o tempo inteiro e gerasse algum tipo de prazer para o diretor, que intensifica as cenas cada vez mais gráficas. Essa cena aqui em específico, essa primeira foto aqui, que tem esses meninos gritando, ela me impactou de uma certa forma, porque foi assim, era uma aula de literatura e a professora pegou e recitou um poema e a menina, ela senta lá no fundo, os meninos não gostam dela, ela senta no fundo, e a professora perguntou de quem que era o poema. E ela diz que é da Emily Dickinson. E nisso, essas pessoas aqui que vocês estão vendo aqui, estão com a boca aberta, gritando, esses rapazes brancos, eles começam a imitar macacos, começam a imitar gorila, e causou um alvoroço na sala, porque virou aquele clima de histeria coletiva. A professora pega, e a gente acha que a professora vai punir os garotos, não. Ela pega e dá uma detenção. Ela dá uma detenção para a menina. Ela dá uma detenção para a menina, e a menina acaba ficando de castigo porque ela incitou bagunça, desordem na sala. Essa segunda cena, aqui, essa segunda foto, é uma das cenas também que tem pessoas que ficam muito mal, porque, na verdade, como ela é rejeitada por ela ser negra, então, paralelamente, acontecem alguns fantasmas que depois eu vou explicar. E ela quer ser branca, então ela está num depósito, tipo, numa almoxarifado na escola, e ela vê um balde de tinta branco, e ela se pinta de branco, porque ela quer ser aceita como branca dentro da comunidade na qual ela está inserida, né? E aqui eu coloquei assim, os monstros, né? Embora seja uma série muito perturbadora, mas também tem uma questão do amor familiar ali, né? Que está centrado na personagem, na mãe, né? Então, todos eles carregam um monstro dentro de si. Então, assim, o pai, ele tem um monstro, uma aparição sobrenatural que fica incitando ele ao ódio, que é uma espécie de Jim Crow. Jim Crow foi aqueles personagens que foi feito lá no começo do teatro, ali pelo século XIX, por ali, que usava de blackface, né? Porque a representação negra na televisão não tinha, então usava blackface. Então é um personagem que ele aparece, não é real, é um fantasma que ele aparece e vai incitando o ódio, vai incitando a raiva nesse personagem. Se vocês olharem aqui, essa pintura aqui é uma aparição do Jim Crow. A menina, a menina menorzinha, ela aparece para ela uma professora, né? Uma professora, um fantasma, uma professora muito alta, uma professora branca, que ela conversa com essa professora, mas é um fantasma. Por quê? Porque ela quer ser professora. Então, ela quer ser professora. Então, eles vão pegando as fraquezas dos personagens, dos fantasmas, e vão trabalhando, né? Isso no terror dentro da casa.
né? Porque existe o terror fora da casa também, que são os vizinhos, né? E essa parte branca aqui, que é a menina que se pinta de branco, aparece para ela uma garota branca, loira, e fala, não, você é muito linda, você é bonita, e vai criando um universo na cabeça dessa menina, e o que se afeiçoa mais com... E essa menina quer ser essa menina branca inserida. E no caso da mãe, né, aparece para ela uma espécie de reverendo, bem assim, que tem a ver com os trajes puritanos, né, do puritanismo, né, lá nos princípios da colonização. Só que a gente vai conseguir descobrir quem são esses monstros, o porquê que eles aparecem, lá no episódio 9, que é um episódio que vai contar toda a história do bairro, né, por que o bairro ele é amaldiçoado. Então, é uma questão de que a gente sabe que tem alguma coisa ali naquele bairro, só que como a narrativa ela não é linear, então a gente fica preenchendo algumas lacunas, e a gente vai descobrindo. Então, assim, é o que também acho que prende também um pouco a série, né? E eu separei aqui, na verdade, eu tive muito cuidado em montar essa apresentação, porque eu estou cortando muitas cenas, né? Tipo, eu sei que eu já dei alguns spoilers, mas eu estou cortando alguns assuntos para não ficar tão pesado, porque eu tentei dar uma suavizada na minha apresentação, porque eu ainda vou ver se eu escrevo um trabalho sobre a série, falando sobre a questão da construção familiar da década de 50, onde ela é ambientada, né? A questão dos negros, e eu separei um trailer mesmo da Amazon, para vocês terem uma ideia, né? Porque, assim, tem uma parte lá também, que eu não falei, que eles saem da casa e eles começam a pegar, os vizinhos enfeitam não, coloca bonecos pretos, assim, de pano, no quintal da casa, para poder falar que eles não eram bem-vindos lá. Então, assim, é violência atrás de violência, violência atrás de violência, que deixa as pessoas... Muitas pessoas não conseguiram, inclusive, terminar de ver a série, né? Eu tenho mais quantos minutos? Tem 2 minutinhos. É o tempo de Mas pode passar. passar. É o tempo de passar o trailer, tá Só bom? te avisar, Rafael, que aí, na hora que a gente for subir para o YouTube, aí eu vou retirar essa parte só por conta dos direitos autorais, tá bom? Sim, tudo bem. Mas pode ficar à vontade. Tá. Vou ver como é que eu faço aqui agora para... Acho que já consegui, né? Para te compartilhar. Então, foi isso. Tentei dar uma suavizada na série, que não foi um trabalho fácil. Acredito, Rafael. Obrigada pela apresentação. Eu assisti essa série também e não foi fácil assistir, né? Na metade eu estava assim, não sei se eu vou terminar, porque realmente é muito pesado, né? E eu acho que você trouxe os elementos muito bem também, apesar de você ter falado, né, que vai aprofundar na pesquisa sobre a série, mas eu acho que esse também é um momento bacana, assim, da gente fomentar mesmo, sabe, a pesquisa em relação a isso. Eu também achei interessante você trazer essa questão, né, de que no começo a gente acha que vai ser parecido com o Us, né, o Corra, Sim. e aí você vê uma outra perspectiva, assim, né? Eu até achei... Tem um filme na Netflix chamado O Que Ficou para Trás, que fala de uma casa também. Eu até achei que ia ser nessa perspectiva, né? Uhum. O episódio 5 me lembra muito também aquela cena do filme, que foi a adaptação do romance do Toni Morrison, Amada, né? Então, assim, sei lá, a crítica está bem dividida, o público, né?
Sim. E eu acho que tem essa relação com o público também, em relação às séries, né? Que é uma questão que eu observo até na própria, aquela série The Handmaid's Tale, que é do conto da Aya, que a gente vai vendo um aumento, né, nas cenas de violência, que possivelmente, né, justamente para atrair esse público, né, para a série, e que acaba, às vezes, sendo desnecessário, né, cenas que eu, particularmente, eu pulo, porque eu não dou conta, assim, de assistir, eu acho que é muito... Eu cheguei até muito escutar, pesado. eu cheguei até ler, assim, que essa série Them, para quem é racista, é um louvor, assim, sabe? É o ápice, sabe? Tipo, né? Para quem assim flerta com as ideias do nazismo, do fascismo, né? Então aí fica aquela questão, né? Será que está criticando ou fomentando? Aqui está seguindo, né? É. Bom, muito obrigada, viu, Rafael? E aí você fica à vontade, né? Porque eu sei que você tem que estar na Eu tenho outra que dar um mesa. suporte, porque iniciação científica, e vocês sabem como é que eles ficam. E a sala aqui está lotada, que eu estou aqui com outro computador aqui do lado, eu estou aqui observando. Não, Mas, gente, tranquilo. muito obrigado, E aí... tá? É a segunda edição que eu participo, né? Participei no ano passado. Obrigadão, tá? E Nossa, que desculpa não ficar no agradeço. final, depois eu quero ver as outras apresentações, tá bom? Maravilha. Obrigada, Tá, Rafael. obrigado. Tchau, tchau. Assim. Bom, gente, então a gente vai seguindo aqui a nossa programação. A próxima apresentação é da Hélia da Silva, A Encruzilhada Literária, Conflito, Clímax e Desfecho na série Greenleaf, da Netflix, com a Joana Beatriz também, Hélia e a Joana. A Hélia, ela não conseguiu entrar. Não sei o que aconteceu. Tudo bem, Joana. Eu estou tentando ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês a janela. Tá, se qualquer coisa você pode mandar o arquivo aí também no chat, que eu compartilho. Tá aparecendo? Tá aparecendo sim. Ótimo. Muito obrigada. Bom, Fique à vontade, aí é 15 minutinhos, aí quando for faltar uns 3 eu te aviso, tá bom? Certo. Bom, primeiramente, boa tarde a todas. E gostaria de dizer que faço parte, né, de um grupo de pesquisa de análise do discurso. Fiquei muito feliz com o trabalho das colegas aí sobre Foucault, que também faz parte do meu eixo de pesquisa. e, enfim, estamos aqui hoje para apresentar para vocês esse artigo, né, que está em andamento sobre a encruzilhada literária, conflito, clímax e desfecho na série Greenleaf, da Netflix. Então, só para apresentar minha colega, né, que ela não conseguiu entrar, a Hélia faz parte desse trabalho junto comigo, ela é mestranda em estudos da linguagem, na área de literatura comparada, e eu sou mestranda em estudos da mídia, na área de análise do discurso. Todos nós somos da UFRN aqui de Natal, Rio Grande do Norte. Resumidamente, o nosso artigo, né, ele quer analisar os aspectos da ficção televisiva Greenleaf, que foi uma série produzida em 2016 por Oprah Winfrey, super famosa, né, nos Estados Unidos, foi uma grande apresentadora e agora ela está adentrando aí nessa questão de produção televisiva, né? E nessa produção ela conseguiu consolidar algumas polêmicas assim sempre recorrentes, né, nos Estados Unidos, na fala do estadunidense. Então, com uma estrutura narrativa complexa e inovadora, Greenleaf ele traz esse complexo de interpretação, né? 90% dos atores são negros e apenas 10% do núcleo de atores são brancos. E essa materialidade do texto que existe dentro, né, da série vai trazer um recorte histórico, social e composicional dentro da série. Então, o nosso artigo ele visa
focar nessa questão histórica, social e composicional, né, buscando essa questão do clímax, né, dentro da série, como é que se deve desenrolar dentro da série. Então, basicamente, a gente tem a história de Grace Greenleaf, que seria a filha pródiga, que volta, né, depois de vários anos fora para casa. Isso se dá no primeiro episódio da série, certo? E o pai dela tem uma igreja evangélica que é comandada, né, por ele, o pastor James, e toda a família é envolvida na trama de tomar conta dessa igreja, né, como se fosse o patrimônio familiar, certo? Então, a série ela traz essas condições de produção e dos sujeitos, né, dentro desse discurso que caminha em conjunto com a complexidade narrativa de uma produção televisiva, né? E aí, durante toda a série, faz pensar um pouco sobre a escravidão da América do Norte, como a igreja evangélica se estabeleceu para moldar esses servos do Senhor, né? A gente sabe que existiu com grande força, né, essa invasão da igreja evangélica no meio dos negros, de modo a modelá-los, né, de certa forma, para que eles vivessem mais adequadamente dentro da sociedade americana, né, extremamente branca e extremamente racista. Então, também há um retrato, né, desse jogo de poder que persiste na sociedade entre política e religião, e aí é onde entra um pouco de Foucault nas nossas análises, e, além disso, discute um pouco acerca do estupro, adultério, LGBTQIA-fobia, percepções sobre o corpo negro, a questão do desejo e do repúdio. Então, essa coisa, né, do colega aqui que falou anteriormente, isso é muito real na sociedade americana. E nessa série também está retratada a questão do racismo estrutural, drogas, prostituição, corrupção e lavagem de dinheiro. Tudo isso com um pano de fundo, no primeiro capítulo da série, né, já mostra alguns protestos do Black Lives Matter, né, que foi aquele grande movimento que existiu nos Estados Unidos, né, diante da morte de um jovem lá. Acho que, assim, né, todo mundo já deve ter ouvido falar desse movimento, né? Então, o nosso artigo, ele propõe pontuar esses elementos de narração e como se construiu essa produção televisiva, analisando conflito, clímax e desfecho, né, nessa aclamada série. Então, só para contextualizar para vocês, não sei se todo mundo viu ou já ouviu falar de Greenleaf, né? Essa série vai narrar a história da família, que se chama Greenleaf, que é religiosa, de protestantes, que tem como chefe o bispo James, e é a família que comanda essa igreja como um negócio lucrativo, né? E, assim, todo o tempo dá essa ideia de que eles agem em nome do Senhor, e o lema da igreja é o Senhor é bom o tempo todo, o Senhor é bom o tempo todo. Esse lema retrata muito, né, um desejo americano que se propaga nas igrejas protestantes, né, de você ascender, né, na vida em relação à religião. A religião para te colocar em outro patamar, né, para que você acesse outros graus na vida. Então, a série caminha nesse sentido. Logo no primeiro episódio, nós vemos o dilema de Grace, que está chegando à casa da família após 20 anos, sem ter pisado os pés lá em Memphis, né? Acontece tudo em Memphis. E ela vem com a sua filha Sofia, e o seu retorno se dá devido a um fato trágico, o suicídio da sua irmã mais nova, a Faith. Certo? E os conflitos começam a existir a partir do momento desse suicídio, né? A Grace começa a perceber que o negócio da família prosperou demais, né? E que alguma coisa ali não está muito certo. Ela começa a investigar e aparecem dízimos em forma de doações de valores muito altos, né? Que são direcionados para a igreja, que o nome da igreja é Calvary, certo? E ela tem um acesso a uma tia dela, ela visita essa tia, e aí dentro dessa visita ela descobre que não só apenas a sua irmã, né, tinha sido abusada pelo seu tio Mac, mas também várias outras jovens
teriam sido abusadas, né, dentro de um programa na igreja. A igreja tinha um programa para providenciar bolsas de estudo para jovens, e aí esse tio Mac, que seria a figura mais corrupta, né, dentro dos personagens, ele se envolvia com as meninas em troco da bolsa, certo? Então, se faz toda uma narrativa em relação a esse fato desse tio que é eleito, né, o homem do ano em Memphis, e era uma pessoa extremamente, né, fora do que deveria ser uma pessoa religiosa. Então, avançando mais nos conflitos, a Grace tem certeza que Fate se matou porque não suportava mais o fardo de ser uma Greenleaf, de viver dentro de uma família de fachada, né, que se fazia muito respeitosa, mas na verdade já existia toda essa gama de corrupção ao redor, né? Não suportava mais os abusos por parte do Mac, que seria o tio dela, né? E os segredos que a família mantinha para evitar um escândalo e ver o negócio ruir. Eles faziam de tudo para que a igreja fosse intocável, né? E aí a Grace, ela toma essa decisão, que seria a hora de parar o Mac, né? E a hora de realmente, vamos dizer assim, colocar, né, a limpo tudo que está nessa gama de proteção dessa família, né, para que as coisas não desandem. E ela começa a ruir, né, esse templo construído aí pela família Greenleaf. Ela surge, né, como esse algoz, assim, vamos dizer, para trazer à tona todas as verdades, né? E os casos de abuso de Mac são apenas a ponta do iceberg. A poderosa família guarda vários outros segredos, sonegações de impostos, traições, abusos sexuais e outros conflitos que aparecem durante a trama. Então, para o clímax e o desfecho, né, no desenrolar da narrativa, né, foi também conhecida a história de David Nelson, que seria um policial acusado de assassinar um jovem, né, no tiroteio, revivendo o grito tão aclamado do que a gente já viu na internet, né, esse movimento todo, vidas negras importam, do Black Lives Matter. Então foi o pano de fundo, né, para essa série, foi o pontapé inicial para que essa série surgisse, e mostra a população de Memphis, né, muito envolvida, clamando por justiça. E, além disso, né, aparece uma vistoria da Receita Federal nas contas da Igreja da Calvary, e isso também, né, falam os rumores de que é uma repetição de várias vezes que isso acontece nos Estados Unidos, de grandes igrejas, né, que, vez ou outra, a Receita Federal é acionada e as igrejas com muito poderio econômico ruem, elas vão à falência, porque nos Estados Unidos a Receita Federal realmente faz o bloqueio total e declara a falência das igrejas. Aqui no Brasil a gente não tem isso, né? As igrejas não pagam impostos no nosso país. Bom, sobre as materialidades, a questão histórica, social e composicional, os Greenleafs, eles viveram, né, vamos dizer assim, nesse ideal, né, nesse mundo fantástico, onde tudo era em nome do Senhor, né, e eles não passavam de grandes hipócritas e queriam, né, que as pessoas que estivessem ao redor deles não tivessem nenhum defeito, eles viviam nesse intuito, assim, né, de viver uma sociedade muito mascarada. E aí eles não aceitavam pessoas que eles consideravam defeituosas, excluíam essas pessoas, né, da comunidade, principalmente dentro da igreja. Mostra a exclusão de LGBTQIA+, na série, né? Eles falam, na fala dos personagens, não, isso vai sujar a fé dos irmãos, eles não são puros, né? Nós precisamos de pessoas santas na igreja, né? Então, eles colocavam as pessoas LGBTQIA+, como coitadinhos durante toda a série, né? E isso se desenrola num momento da sociedade americana, né, onde se debate muito essas questões, né, da importância da figura
da pessoa LGBTQIA+, dentro da sociedade, né? Como essa pessoa tem influência na sociedade, como ela contribui para a sociedade. Então, forma um quadro composicional aí bem interessante para que as pessoas que assistem comecem a pensar sobre isso, né? Então, a série traz essa questão para a gente parar para se reorientar e olhar o outro não como algo impuro, algo doentio, né? Mas, enfim. Concluindo para vocês, a série quebrou tabus com assuntos polêmicos no meio cristão, principalmente no meio cristão negro, porque não se tem, né, esse tipo de fala no meio cristão negro, é muito pouco explorado, né? E também a questão da homossexualidade e da vida secular. Essa vida, né, não maculada, pura e tão louvacionada aí nos púlpitos, né, das igrejas protestantes. A atração também inovou narrar o cotidiano de uma família cristã, que é longe da santidade, mas nem por isso diabólica, né? Então, ela faz um contraponto, assim, ao mesmo tempo que você tem hora que tem muita raiva da família, você também se vê adorando a família e se vê dentro da família, né? Começa a construir, assim, uma relação de amor e ódio, assim, com os personagens. O tema foi introduzido como se a série fosse um dramalhão latino, e por isso deu tão certo, né? Foi super aclamada a série. E Greenleaf não causou polêmicas apenas pelo choque, a série cumpriu sua promessa de destrinchar todas essas controvérsias, né, da sociedade americana, seja dentro ou fora do cristianismo, com a meta de elucidar os telespectadores. E, particularmente, assisti toda a série e acredito que elas foram bem sucedidas nessa questão, assim, de elucidar ao máximo todas essas questões. Aqui a nossa bibliografia. E é isso. Como que eu paro agora? Tem um xizinho vermelho Ah, ok, achei. para a apresentação. Deu certo? Deu certo, Joana. Muito obrigada pela apresentação. Gostei muito do tema que você traz. Eu também assisti a série e eu acho que tem muitos assuntos, né? Ela é uma série que traz sobre conflito de gerações, muitos elementos assim, e que eu acho que dialoga totalmente com o nosso com os conflitos que também tem aqui no Brasil, né? Apesar de ser uma série americana, mas toda essa questão das igrejas, né? E da própria relação delas com a economia das comunidades, eu acho que é bem interessante, especialmente assim, porque a série, como você disse, não julga totalmente, né? Ela mostra como essas relações se dão e os conflitos que estão ali colocados, inclusive entre os personagens, né? Que, apesar de ter essa relação com a fé, também se veem contestados pelas suas posições e comportamentos, né? Então, achei bem interessante. Obrigada pela apresentação, viu? Bom, a próxima apresentação, gente, e aí vocês podem ir mandando perguntas, comentários também no chat, da Ana Paula Andrade, novamente, e a Deisiane Ferreira, com o tema Relativização do Racismo e a Importância de Nomear as Opressões. Diálogos possíveis entre a série Dear White People e o Pequeno Manual Antirracista, que é Querida Gente Branca, né? A série. Eu vou Aí compartilhar. vocês vão apresentar? Sim, eu vou compartilhar aqui. Tá bom, fica à vontade. E aí são 15 minutinhos, qualquer coisa eu aviso. Combinado. Já tá aparecendo para vocês? Sim, tá sim. Sim. Então, como a Rayane já falou, né? Boa tarde, né? Meu nome é Deisiane.
Eu estou aqui com a professora Ana Paula para falarmos um pouco sobre a relativização do racismo e a importância de nomear as opressões. Nós propomos um diálogo entre a série de White People e o pequeno manual antirracista. E esse tema ele foi pensado a partir de questões que nós levantamos nessa série, né, que foi uma série lançada pela Netflix em 2017. Ela tem 4 temporadas, com mais ou menos 8 episódios cada. 8, 10 episódios, são bem curtinhos, assim, 30 minutos. E a série ela vai tratar sobre a vida de um grupo de estudantes negros que cotidianamente enfrentam o racismo estrutural na Universidade de Winchester, uma universidade americana, elitista, e que é majoritariamente frequentado por pessoas brancas. E antes da série ser lançada oficialmente, ela já causou incômodo em algumas pessoas brancas que, ao verem o trailer, começaram a falar que iam cancelar a assinatura na Netflix, se baseando no fantasioso argumento do racismo reverso. Então, só por esse fato já é possível notar uma necessidade de conversar e debater e entender, né, a questão do racismo. E é isso que a Sam, não sei se vocês conseguem ver, eu mexendo aqui na setinha, a Sam, a protagonista da série, uma das protagonistas da série, ela vai ter um programa de rádio na universidade chamado Cara Gente Branca, e ela vai usar esse espaço para poder promover reflexões raciais em um processo mesmo de formação, informação e denúncia sobre muitas falas e atitudes historicamente naturalizadas, mas que são racistas. E a série ela se desenrola após uma festa blackface que antecedeu o Halloween na universidade, e é onde a Sam ela vai falar nesse seu programa que existem muitas fantasias aceitáveis para se usar no Dia das Bruxas e que as pessoas negras não são uma delas. Então, esse é só um exemplo das diversas pautas que são abordadas no decorrer dessa série. Ela oportuniza pensarmos sobre temáticas como o privilégio branco, o colorismo, o genocídio do povo negro, a hipersexualização e a solidão da mulher negra, entre outros temas. Eu vou passar só um trechinho aqui racista, as pessoas vão para as redes sociais e falam coisas do tipo, em pleno século XXI o Brasil ainda é racista. E ela vai dizer que isso só mostra o quanto as pessoas não entendem o debate do racismo como uma estrutura. Quando que o Brasil não foi racista, né? E foi justamente pensando na possibilidade de apresentar algumas discussões e alguns caminhos de reflexão sobre o racismo e a luta antirracista que a Djamila Ribeiro ela vai lançar em 2019 o pequeno manual antirracista. E a partir da leitura do livro, nós conseguimos observar algumas aproximações entre as questões levantadas nele e na série, né, como a importância de se informar e entender o sistema racista, de compreender o racismo enquanto uma estrutura, a importância das pessoas brancas reconhecerem os seus privilégios, de questionarem o sistema de opressão, de combater a violência racial e a importância de todos assumirem a responsabilidade na luta antirracista. No primeiro tópico desse livro, a Djamila ela aborda que o mito da democracia racial ela paralisa a prática antirracista, porque romantiza as violências sofridas pela população negra. E, indo de encontro a esse pensamento, na série, a Sam ela vai dizer que antes da festa blackface, se uma pessoa, né, na universidade falasse a palavra racismo, ela logo é acusada de ser vitimista, né? E trazendo para a nossa realidade não é diferente, né? Muitas denúncias de crimes relacionados ao preconceito racial são tratadas como mimimi, né? Em escolas, por exemplo, o racismo muitas vezes ele é minimizado pelo discurso da brincadeira e do bullying, né? E a Djamila, no livro, ela já vai falar que nós devemos aprender a nomear as opressões, né? Ela vai falar sobre essa importância, né, de nomear, dar nome para as opressões, dar nome para as violências. Que nós não devemos ter medo de dizer as palavras branco, negro, racismo, racista. Ela fala que a palavra não pode ser um tabu, né? Então, nesse sentido, a luta antirracista ela precisa sair do lugar da consciência e também para o lugar da ação, né? O problema é que muitas vezes aqui no Brasil a gente não dá nome, né, para as opressões, né? A gente oculta muitas coisas, né?
E na série, a Sam, ela expõe um problema, e esse problema é o racismo, né? E nós precisamos falar sobre as violências raciais, precisamos dar nome para esse tipo de opressão. A Sam, ela tem uma fala muito potente quando ela diz que os oprimidos sempre são culpados por expor a natureza da opressão. E realmente é isso, né? A gente vê mulheres sendo culpadas por expor um abuso, a pessoa negra culpada por expor o racismo, e infelizmente é essa lógica aí que tem perdurado assim na sociedade, né? Mas nós precisamos falar, né? Precisamos dar nome a essas opressões, né? Nós não vamos combater o racismo enquanto nós não rompermos com os silêncios, né? Os silêncios institucionais, os silêncios em relação às desigualdades e, sobretudo, os silêncios que naturalizam a morte de corpos negros. Audre Lorde, ela é muito feliz assim, ao afirmar que nós precisamos falar, senão o peso do silêncio ele vai acabar nos afogando, né? Ela nos diz que precisamos transformar o silêncio em linguagem e em ação, e que esse é um trabalho coletivo, né? Uma vez que na transformação desse silêncio em linguagem e ação é essencial que cada pessoa estabeleça ou analise o seu papel nessa transformação. Então, dentro dessa perspectiva, as pessoas brancas também precisam se responsabilizar na luta antirracista, né? Reconhecendo os seus privilégios, criticando esse sistema de opressão, se informando sobre esse tema, se incomodando e desconstruindo uma série de construção racistas. Ana, você quer colocar alguma coisa? É preciso, né? Primeiro, né, assumir aqui diante, né, de todo mundo, né, como sendo branca, sou racista, e aí que eu sempre discuto, né, Djamila convoca isso, né, discuto que a gente precisa entender que o racismo estrutural e que nós, pessoas brancas, somos racistas, né, estruturalmente, e assumindo aí, é possível decidir estar na luta antirracista, né? Então, eu acho que é o primeiro passo, e aí eu acho que há uma proximidade, né? A questão da análise do discurso em Foucault, eu pensei nisso agora, viu, Deise? E todo mundo. Que o Foucault sempre fala para a gente dizer os ditos, né? Preciso dizer os ditos, então preciso nomear. E aí é interessante quando a Djamila aqui no livro, está aqui, para quem não conhece, o manual, né? O pequeno manual antirracista, como as coisas aqui no Brasil, né? Que tanto a série, as três, né? As duas séries anteriores, né? Quer dizer, as três, né, todas até agora foram estrangeiras, né? São séries estrangeiras. Aqui, diferentemente desses outros lugares, e Djamila nos chama a atenção disso, no Brasil, acostumou-se falar que é uma democracia, que não tem racismo, e aí criou-se um silêncio. E aí as palavras viraram tabu por conta desse silêncio, e a gente não discute, né? Então, é preciso, né, vir à tona isso e a gente discutir, né, como que essas coisas se dão aqui no Brasil. Então, é só reforçar o que Deise colocou nesse slide, sejamos todos antirracistas. Obrigada. E é isso, gente. Obrigada também. Finaliza a fala por aqui. Eu vou parar a compartilhação. A gente precisa dizer, né, Deise, que depois a série virou... como é que chama? Musical, gente. Sim, na e quarta aí, temporada. Para minha tristeza. E de muitos, tá? porque essa é uma porrada atrás da outra, e aí você fica, né? Aí quando coloca essa pauta no musical, eu sinto assim que perde a potência da porrada, né? Como é que você dá uma porrada com o musical, né? Sabe? A gente ficou triste com isso. Entendi. Obrigada, gente, pela apresentação. A Charmila comentou aqui também no chat. Curioso que cada episódio da primeira e da segunda temporada, as apresentações que Djamila teoriza em cada capítulo do livro. Muito interessante esse diálogo que vocês trouxeram. Eu acho que essa questão, né, de sejamos todos antirracistas
tem muito a ver também com um outro debate que a Djamila traz, que é do lugar de fala, né? E aí tem várias discussões em relação a isso, porque muitas vezes essa defesa da Djamila do lugar de fala é confundida com deixe só os negros falarem, discutirem racismo e nós aqui estamos isentos, né? Só as mulheres discutem feminismo e aí os homens não precisam se ocupar disso. Então, eu acho que entender nesse lugar de fala como de onde vem cada discurso, né, de onde vem cada fala, cada relato, é importante também. E isso exige um compromisso, né? Apesar de estar falando de um lugar que muitas vezes que não é o meu lugar, né, de fala, mas eu devo me posicionar, né, me impelir a essa causa, assim. Então, achei muito legal esse diálogo que vocês trouxeram. E eu acho que, para quem não conhece a série, né, fica aí, acho que tem vários debates muito interessantes, a discussão sobre colorismo, o próprio debate sobre o racismo velado, né? A questão mesmo da universidade como uma potencialidade, né? Então, eu vi isso muito, assim, também, como que eu acho que, apesar de algumas questões serem mais afloradas, assim, nos Estados Unidos, né? Mas aqui no Brasil, a gente também tem a universidade como um espaço de debate, né? Que tem os seus conflitos também, os seus desafios dentro do movimento estudantil, dentro das organizações, dentro desse posicionar-se, mas que, com certeza, é potente, né, para essa mudança de postura em sociedade. Então, muito obrigada, viu, meninas? Foi ótimo. Bom, vamos lá. Então, a próxima apresentação é Política, História e Esporte, o que podemos aprender com Colin Kaepernick, da Vitória de Freitas Arruda. Aí, Vitória. E, gente, acho que a Vitória caiu. Ela estava aqui, deixa eu ver. Então, vamos passar para o da Rafaela, e aí, se a Vitória voltar, Crazy Ex-Girlfriend e a Diégenes musical, ponderações teóricas sobre uma forma de narrar para além das dicotomias, da Rafaela Faria Viana. Você vai apresentar, Rafa? Vou sim. Ah, tá bom. Fica à vontade, viu? Obrigada. Desde já Obrigada, agradeço. Vou compartilhar aqui. Um segundo. Vocês estão vendo? Estamos. Ótimo. Só colocar e marcar o tempo aqui para eu não perder. Bom, boa tarde, gente. Eu vou falar de uma série de comédia da emissora The CW, que é norte-americana, mas ela está disponível na Netflix. E eu vou falar de diegeses, e mais especificamente de diegeses musical, porque é uma série musical. Uma sinopse, né? A Rebecca Bunch, que é a protagonista da série, é uma advogada em Nova York, e ela decide se mudar para West Covina, na Califórnia, quando vê Josh, que é seu ex-namorado, quando ela tinha 16 anos de idade, assim. E ela já tem quase 30. Então, apesar de negar para si mesma e para todos os outros, o motivo dela ter mudado é o ex-namorado. Né? E embora ele tenha um relacionamento novo com uma outra namorada,
E eles não têm se visto há 10 anos. Por isso, essa noção de ex-namorada louca, né? Essa obsessão da Rebecca, ela é tratada de forma muito autoconsciente, assim, e muito longe desses clichês da ex-namorada louca. Então, muita gente não assiste a série por causa do título, né? Pensando que vai ser só um clichê machista. Mas ela joga muito que esse clichê ocupa, né? São cerca de 2 números musicais. Oi? Só porque tá travando um pouquinho, e aí a gente fechou a câmera para ficar mais leve. Que aí eu acho que a gente vai te ouvir melhor, tá bom? Tá bem. Será que eu desativo a minha também? Pode, porque aí a gente vai te ouvir melhor. Tá bem. Eu desativei, tá? Vocês me falam qualquer coisa, beleza? Tá ótimo. Ótimo, obrigada, Rayane. São cerca de 2 números musicais por episódio. Os episódios são mais ou menos 40, 42 minutos. E eles têm um papel essencial no desenvolvimento da personagem, né? Muitas vezes mostrando elementos que a Rebecca ainda não entende de si mesma. E aí a gente vai entender qual que é a função narrativa desses números musicais e como que eles funcionam. As músicas, em primeiro olhar, assim, parecem ser na perspectiva da Rebecca, mas há sempre elementos que parecem mais autoconscientes do que a próxima personagem. E aí eu vou mostrar o exemplo da introdução. Cada temporada tem uma introdução musical diferente, assim. E essa é a introdução da primeira temporada, então resume um pouco essa sinopse da série. Então, existem diálogos, né, dos amigos conversando com ela, falando como que ela é louca por ter mudado, que ela tem problemas sérios. E também tem uma certa autoconsciência sobre o próprio fato de a série ser musical, né? Então, vocês podem parar de cantar um segundo, é uma citação dessa música, da introdução. Eu já peço desculpas porque eu não encontrei a introdução com legenda em português no YouTube, só na Netflix mesmo. Então, eu vou passar com a legenda em inglês e depois eu comento, quando eu for comentar alguns trechos, eu traduzo. Vocês me falam se vocês não estiverem escutando ou alguma coisa assim, se travar muito. Working hard at a New York job, making dough, but it made me blue. One day I was crying a lot, and so I decided to move to West Covina, California. Brand new pals and new career. It happens to be where Josh lives, but that's not why I'm here. She's the crazy ex-girlfriend. What? No, I'm not. She's the crazy ex-girlfriend. That's a sexist term. She's the crazy ex-girlfriend. Can you guys stop singing for just a second? She's so broken inside. The situation's a lot more nuanced than that. C-R-A-Z-Y. Okay, we get it. Crazy. Essa é, então, a introdução da primeira temporada. Em toda a primeira temporada, os episódios vão começar com ela. Então, tem essas 2 citações que eu mencionei, né? A referência explícita ao fato de os personagens estarem cantando e essa linha, né? She's so broken inside. Ela tem vários problemas, ela está arruinada psicologicamente. O que é uma coisa que a gente percebe que a Rebecca só vai tomar consciência desses problemas de saúde mental que ela tem muito mais na frente, né? Mas isso já está presente na música. O que mostra a importância dos números musicais de um ponto de vista quase que inconsciente aí, da personagem. E aqui eu coloco, né, o questionamento. Números não diegéticos. Então, na tradição da linguagem crítica de filmes musicais, esses números seriam classificados como não diegéticos, por não fazerem parte da narrativa de verdade e serem apenas um fruto da imaginação da protagonista. Todavia, há muitos problemas nessa dicotomia diegético e não diegético, e para entendê-la é preciso remontar à origem desse termo, as reflexões de Platão sobre narrativa. Então, tradicionalmente, se consideraria esses números não diegéticos por eles serem apenas
fruto da imaginação e não realmente acontecerem na narrativa. Mas o que eu quero é justamente questionar essa distinção. Então, começando com a definição de diegese em Platão. Então, a diegese em Platão, ela diz respeito à lexis, ou seja, à dicção, à enunciação. Então, por mais que na teoria literária posterior a gente veja ela como um sinônimo de narrativa, a diegese como narrativa, a diegese ela nasceu como uma forma de dizer, e não como o que é dito, né? Então, como a enunciação e não como o enunciado. Eu não vou ler toda essa citação, ela é do Jacinto Lins Brandão, professor aposentado da Faculdade de Letras de Literatura Grega, e ele define a diegese em Platão como esse um modo que se distingue da mimesis. A mimesis seria a imitação de uma outra pessoa, né? Ou seja, o discurso indireto. Se eu tenho uma citação, alguém que está falando e não o próprio poeta, seria mimesis. E se o próprio poeta narra, isso seria diegese. Isso é colocando a grosso modo, é claro que tem outras complexificações. Mas eu queria mostrar para vocês o que o Platão considera essa diegese pura, né? Então, aqui vou começar a ler no meio da citação. Não há dúvida de que Platão admite e quer demonstrar a superioridade do primeiro modo, a raplediegesis, tendo em vista a coerência de caráter, o do poeta ou prosador, que fala sempre por si mesmo e como ele mesmo, sem mimetizar outros locutores no discurso direto. Então, Platão ele está argumentando da superioridade da diegese em relação à mimesis. Mas isso não vem tanto ao caso por enquanto. Todavia, quando a diegese foi para o vocabulário do cinema musical e do audiovisual, ele é introduzido de outra forma. Então, ele é introduzido com um teórico do cinema que se chama Etienne Souriau, francês, e vou ler aqui uma citação sobre como ele usa esse termo, né? Souriau usa diegese para distinguir entre eventos profílmicos, que a câmera captura, e o que essas imagens representam no mundo ficcional do filme. Ele define diegese como tudo que é inteligível dentro de uma narrativa, no mundo subentendido ou sugerido na ficção de um filme, e diegetique como qualquer evento que concerne os personagens de uma história que os envolve em uma mudança de posição dentro do espaço contido em uma narrativa. Longe de se referir a uma forma de narrar, o termo diegese, de Souriau, se refere tanto à totalidade dos eventos ficcionais quanto ao mundo ficcional em que esses eventos ocorrem. Então, o termo diegese, ele passou a ser usado para se referir à narrativa e ao universo narrativo. Então, voltando na distinção, né, que se faz no cinema musical entre o diegético e o não diegético. No cinema convencional, né, que não é musical, a música diegética é aquela que emana de um objeto na narrativa. Por exemplo, um personagem escuta uma música com fones de ouvido e nós, espectadores, escutamos essa música. Essa música está realmente presente no universo narrativo. Em oposição à música não diegética, uma música de fundo, por exemplo, que seria uma trilha sonora. Já no cinema musical, essa distinção passa a ser usada para distinguir números que acontecem de verdade ao longo da narrativa. Em Crazy Ex-Girlfriend, por exemplo, tem um episódio em que a Rebecca apresenta em uma produção de teatro musical. Então, seria como se os personagens também veem essa apresentação que nós, espectadores, vemos, né? Então, um número que se consideraria diegético. E os não diegéticos seria a maioria dos números de Crazy Ex-Girlfriend, em que não há explicação lógica para a dança e a música, né? Como muitas pessoas, inclusive, né, detratores de musicais, que não gostam de musicais, falam sobre os números não diegéticos, né? Mas eles começam a cantar do nada, não existe uma explicação lógica. Justamente, é o convencional em um cinema musical, né?
Agora, a Nina Penner, ela pensa em complexificar e repensar essa dicotomia, principalmente porque ela pressupõe um realismo inflexível em todos os universos narrativos. Então, aquilo que não é realista não é diegético, não participa da narrativa, o que isso significa, né? Então, aqui eu cito ela. Tendo em vista que o adjetivo diegético tradicionalmente se refere a conteúdos da exibição audiovisual que representam conteúdos do mundo ficcional, referir-se apenas a músicas de um musical como diegéticas dá a entender que o resto das músicas não representa ocorrências no mundo ficcional. Essa suposição é particularmente problemática para números que fazem avançar a história de alguma forma, que é o caso de Crazy Ex-Girlfriend, em 99% dos casos. E aqui eu trouxe alguns exemplos de Crazy Ex-Girlfriend e como que isso pode ser complexificado, né, na análise do musical. Existem referências constantes ao absurdo das músicas, né, ao absurdo delas estarem sendo cantadas, o que eu acho que complexifica um pouco essa questão de realismo não realismo, né? E momentos em que as falas das músicas são escutadas pelos outros personagens, né? Tem um momento em que ela fala, em uma das músicas, desculpa por ter falado todas essas coisas estranhas em voz alta, o que pressupõe que alguém estava escutando-a, né? A mistura de elementos realistas e irrealistas. Então, quando ela encontra o ex-namorado pela primeira vez, ela escuta um coral que canta Estou Apaixonada. E no início a gente acha que é na imaginação dela, e depois a gente vê que tinha um coral cantando. Então existem uma porosidade desses limites, assim. E mesmo quando as músicas são explicadas como fruto da imaginação da Rebecca, que acontece no episódio final da série, porque na verdade ela não sabe cantar ou dançar a personagem, isso é complexificado. Ela pode trazer outras personagens para o universo, ela mostra o universo para a melhor amiga dela. Então parece um universo à parte, mas que não é à parte por ser irrealista, né? Mas por talvez metaforizar aí alguns elementos psíquicos da vida da Rebecca. Então aqui eu proponho um retorno à diegese platônica, com uma outra citação do Jacinto Brandão, em que ele explica por que a diegese é considerada perigosa, né, na polis grega. Enfim, vou ler a citação dele. Se parece fácil compreender por que um discurso que se define como pseudos seria considerado altamente problemático e perigoso para o recebedor, como é o dos poetas, mais difícil se torna entender por que uma dicção, lexis, que se reduz à simples diegese, se consideraria igualmente problemática e perigosa. Não é por ser narrativa nem por contar sucessos, pois isso também fazem outros tipos de diegetas, inspirar o historiador. Mas acredito porque ela se fecha em si mesma e tira de si mesma o seu valor. É basicamente essa ideia de se fechar em si mesma, né? O discurso diegético em oposição à mimesis, que seria colocar a voz de um outro e imitar o outro, né? E pensando nessa ideia do diegético como um modo de enunciação de um discurso autoconsciente, que cria o seu próprio espaço, sem ter que ser referencial, seria um tanto quanto contraprodutivo e até iria contra a essa definição de diegese aplicar um realismo simplista para falar do diegético e não do diegético em musicais, né? Então, as músicas de Crazy Ex-Girlfriend, elas parecem remeter a essa criação de um mundo à parte, que não deixa, entretanto, de fazer parte da narrativa. Pelo contrário, elas integram-na de forma ainda mais íntima por essa particularidade. Outras chaves de análise que poderiam ser tragas para a série, mas que eu não vou ter tempo para desenvolver, a noção de intertextualidade, porque as músicas normalmente são paródias ou pastiches de certos artistas, gêneros e eras musicais. Tem uma música como Love Kernels, que é uma referência ao álbum visual Lemonade, da Beyoncé, com tanto o clipe quanto a própria música e o tema, né, são referências. O tratamento extremamente sensível e inteligente dos problemas de saúde mental,
A Rebecca ela é diagnosticada com problema de saúde mental na 3ª temporada, e isso é feito de forma muito sensível e muito longe das idealizações e das romantizações que a gente vê de saúde mental, de problemas de saúde mental em alguns meios midiáticos. E o feminismo da série também, né, por chamar Crazy Ex-Girlfriend, da forma como ele lida com esses clichês. Eu coloquei pós-feminismo entre aspas por ter algumas críticas ao feminismo, sempre um pouco irônicas e distanciadas, mas que são interessantes pela polifonia assim, que existe na série em relação a esses assuntos considerados delicados e tratados sempre de uma forma leve e com humor. É uma série de comédia, as músicas são com humor, mas sempre muito pertinentes e pungentes. Né? Aqui as minhas referências, as referências audiovisuais aos episódios. E é isso. Bom, muito obrigada pela apresentação, Rafa. Achei muito interessante esse debate que você traz. Confesso que não é uma série que eu conhecia, mas agora eu fiquei super curiosa para assistir, assim. Eu acho que isso é o mais legal, assim, né? As trocas que a gente vai fazendo ao longo das apresentações também e conhecendo outras possibilidades de diálogo, né? De leitura, assim, das séries. Eu não vi aqui a Vitória, que estava também programada para apresentar. Acredito que ela pode ter tido algum problema para entrar na sala ou algum imprevisto. Mas então a gente vai seguir, né, com a nossa estrutura aqui de apresentações para as perguntas, né, e para os comentários, para a gente poder, após essas ótimas apresentações, poder discutir como que isso tudo, de alguma forma, dialoga, assim, né? Apesar de serem séries diferentes, com múltiplos assuntos, eu entendo que há um diálogo, inclusive, talvez, do nosso período atual, né, em relação às séries. E aí, eu queria que vocês ficassem à vontade, quem está participando, para mandar aí no chat, abrir a câmera, ligar o microfone, da forma como vocês acharem melhor, né, para a gente conversar sobre isso. E aí, logo de cara, assim, eu queria que vocês falassem um pouquinho, né, quem apresentou, sobre a relação com o nosso... com os conflitos, com as questões que nos atingem no presente, assim, sabe? Eu acho que existem várias formas de ler, né, as produções das séries. Dá para a gente ler como cultura de massa, né, de entender a produção dentro do campo, como o próprio Adorno fazia, né, a escola de Frankfurt, de entender enquanto uma produção artística dentro dessa perspectiva da cultura de massas, de como isso atinge. Mas também, né, eu acho que existem reflexos aí do próprio desenvolvimento do movimento feminista. Então, a gente vê essa mudança de temas, né, da questão racial, como que isso acaba sendo mais presente em algumas produções no recente período, que também tem a ver com, achei ótimo, né, que vocês trouxeram a própria questão do George Floyd, né, que aconteceu e que aparece em várias produções, e como que há esse diálogo, assim. Queria que vocês falassem um pouquinho de como vocês enxergam isso, né, dessa relação, talvez, dupla, de que as produções, elas nos atingem de uma forma, mas que também o nosso desenvolvimento enquanto humanidade também modifica a própria produção dessas séries, né?
A gente vê também que a própria intitulada hoje Quarta Onda Feminista, né? Como que ela está mais nesse campo do cyberativismo, né? Que com a produção tecnológica. Então, eu acho que isso é bem interessante, assim, de enxergar a partir dessas séries. Então, eu queria que vocês comentassem um pouquinho isso, assim, como que vocês veem esses acontecimentos, né? Essas mudanças e mesmo os conflitos sociais a partir das séries, assim. Eu sei que vocês já trouxeram muitas coisas, né? Mas eu acho que essa relação do público, com a relação da produção das séries também é muito interessante. Se alguém quiser comentar. Vou começar para tirar a timidez aí. Primeiro, agradecer o colóquio, acho que já é a terceira vez que eu participo. Sempre. Quem é fissurado em séries, né, gente? É uma ótima oportunidade da gente dialogar com aquilo que a gente discute, etc. Então, tipo assim, foi a partir de. Eu sou uma estudiosa de Foucault, tenho um grupo de estudos de Foucault aqui na FAI UENG, e aí a gente foi lendo os textos de Foucault e de repente começamos a pensar nas séries. Por que não, então, levar esse diálogo para o colóquio? Né? Então, assim tem sido feito esses tempos, né? Então, eu acho maravilhoso. Eu fui conhecendo outras séries. Confesso para vocês aqui que nenhuma das outras séries eu assisti. Já está aqui tudo anotadinho para ir lá. E aquela coisa, né? Eu, às vezes, tem momentos de estresse, gente, que eu falo assim, eu quero algo mais tranquilo. Então, talvez Them, eu vou levar um tempinho para assistir, né? Então, eu acho que a gente vai escolhendo mais ou menos assim também. Pensando na tua questão, Rai, eu vou falar, já que Deise está aqui, Larissa pediu licença para sair, gente, que ela teve que fazer uma viagem. Já estava. Foi uma viagem inesperada. Então, pensando no The Last Kingdom, quando e com Foucault, é como que as verdades vão se constituindo em nossos tempos, né? Nos tempos passados e no tempo atual, né? Então, e aí o Foucault nos chama para pensar junto com como que a forma jurídica ela vai constituindo verdades e vai transformando, igual na série. Tanto o Uhtred quanto o Alfred, né, o pessoal, os Saxão, eles estão imbuídos da própria verdade. Não tem um, né? É claro que a série tende a gente como é que fala? A torcer para os vikings, mas há uma verdade instituída tanto para os vikings quanto para os medievais, né? Para os saxões. Que aí é sempre uma verdade ligada a uma questão divina. Eu sou rei por um direito divino, né? E o outro está ali resolvendo as coisas no dia a dia, robô. Então eu tenho direito de te matar e pronto, acabou. Sabe? E são verdades. Se está errado, não entramos nesse jogo se está errado ou não. Como que as verdades vão se constituindo. E o que eu percebo isso em todas as outras séries que foram aqui discutidas, como as verdades vão sendo constituídas em relação ao racismo, em relação a uma misoginia, né? Então, tipo assim, o lugar disso, né? Uma ex-namorada louca, né? Esse videozinho que a Rafaela mostrou pra gente, né? As pessoas, outros personagens falando de vozes, isso perpassa pra gente, principalmente nós mulheres. Devo ou não devo fazer isso? Qual que é o lugar disso, né?
fica essas vozes da sociedade perpassando nossos comportamentos. Então, são verdades que vão sendo construídas, na verdade, isso, são construções, e como que a gente se comporta diante dessas verdades. Então, acho que todas essas séries vão nos colocam para pensar, né, nesse lugar e questionar, né? E aí eu vou indicar uma outra que está na HBO, que é... Ai, como que ela chama? Que tem esse West Wing. West Wing. Que nos desloca, eu falo que é tudo muito Matrix, né? Quando tem um deslocamento, assim, da gente questionar a própria verdade, nós somos reais ou não somos reais, né? Coloca essas questões. Mas vou deixar a Rafaela, já pediu que falar? Ótimo. Ana Paula, é muito interessante isso mesmo, que a gente pensa sobre como esses discursos são construídos e vividos. E eu acho que nesse lugar da misoginia e do machismo, eu lembrei de uma outra apresentação, não sei se foi da terceira ou da quarta edição, que alguém falou de Fleabag, que é essa série também de uma personagem que é feminista, sabe tudo sobre o feminismo, é contemporânea, mas ela não consegue se empoderar nas relações pessoais. E a Rebecca Bunch é a mesma coisa, ela é inteligentíssima, ela estudou em Harvard, estudou em Yale, e é muito... a série faz isso de uma forma cômica, é uma justaposição entre ela fazendo discursos sobre feminismo e sobre empoderamento muito bons, para quem quiser escutar, e ao mesmo tempo odiando seu corpo, correndo atrás do ex-namorado, porque ela precisa dessa referência, porque sem o amor ela não sabe quem ela é, né? E eu gosto muito da série também porque ela joga muito com o gênero da comédia romântica, né? Que é um gênero que endeusa o amor romântico, e mostra... tem uma entrevista com a Rachel Bloom, que é a protagonista, tá? A atriz e também a idealizadora da série, que compõe as músicas e tal, e escreve a série, e ela fala assim que quando ela fez Crazy Ex-Girlfriend, ela pensou assim: eu queria fazer uma comédia romântica, mas com uma personagem realista. E aí eu percebi que se ela fosse realista, ela ia ter sérios problemas mentais, assim, porque as personagens das comédias românticas fazem grandes gestos, né, por pessoas que nem sempre são recíprocas. Então ela queria partir desse ponto de subverter o gênero da comédia romântica. E eu acho que entra nessa questão do empoderamento feminino, que a gente acha que, já acabou, é isso mesmo, mas que muitas vezes, do ponto de vista psíquico e nas relações românticas, é complexo, né? E a solução não é simples assim, né? Do empoderamento, pronto, acabou. Eu acho que a série complexifica isso muito, e isso é o que eu gosto muito nela. E você falou, eu fiquei curiosa, porque é isso, há musicais. Eu confesso que eu não sou muito fã de musicais, não. Mas aí, de repente, até mesmo escolher por ser musical, tá nessa pegada que você falou. Que, né? De crítica, né? É tudo muito irônico e muito em segundo nível, eu acho. A Rachel Bloom, ela é fã de musical, ela fez teatro musical e tudo mais. Mas eu sinto esse distanciamento. O Dear Right People, por exemplo, eu não vi a quarta temporada. Eu parei na terceira. E eu lembro que me falaram, agora é musical. E eu, como fã de musical, falei, achei péssimo. Porque eu não acho que seria uma série que se prestasse a isso, né? Principalmente que é muito esquisito do nada virar um musical. Sendo que essa série ela foi construída para isso e tal. Então, eu entendo esse estranhamento. E com Crazy Ex-Girlfriend também. Eu tive que convencer algumas pessoas a assistir por ser musical. Mas é aquilo, são músicas também, são músicas originais, mas são músicas muito reconhecíveis por serem paródias. Então, muitas vezes são músicas de cultura pop, tem ABBA, tem Beyoncé, tem, assim, um pouco de tudo, sabe? Então, você pode jogar o jogo das referências também na série. No Dear White People, e aí eu parei porque, tipo assim, eu não dou muito conta mesmo. Mas eu falei assim, não, vamos ver qual é o propósito disso, né? Porque chegou num ponto que eles formaram
e aí eles reencontram e buscam uma memória. Então, meio que o musical acontece nessa memória. Mas o negócio estende demais. Estende demais. Então, eu confesso que aí eu parei. Talvez um dia eu volte, mas... Mas eu acho que tem a ver também com essa questão, né, que o próprio Rafael estava falando, né, da relação com o público e com a produção, né? Porque a gente sabe que as grandes produções também acabam tendo que responder, né, ao investimento financeiro que elas precisam, assim, né? Não são todas as produções que ganham destaque, e às vezes a gente vê até séries ótimas, né? Que tem vários debates importantes que não vão para frente, né? Ficam às vezes ali na primeira temporada. Então, eu acho que tem tudo isso em jogo, né? Não só o interesse de quem está produzindo, ou os temas que estão ali em debate, mas também essa relação com a produção, assim. Eu estava vendo, bem interessante, né? Isso até que a Ana falou das séries que a gente trouxe não serem brasileiras e tudo, mas isso tem a ver também com essa própria produção, né? Eu estava vendo alguns debates sobre como que as produções brasileiras elas têm recebido pouco investimento, assim, mesmo das plataformas de streaming, né? E aí acaba que a localização também dessas produções, né, vai impactar nessa produção, assim. Então, eu me lembro, assim, que a série que eu vi teve muita repercussão, né, foi aquela 3%, né, que era brasileira, mas a gente realmente vê poucas produções, assim. Bom, meninas, queria agradecer muito a participação de vocês. Eu acho que é muito legal ver assim as séries, né, produzindo tantos debates. Do meu ponto de vista, eu acho que isso impacta nas experiências que a gente vai tendo, assim, quando a Rafa falou assim, porque a pessoa às vezes é feminista, né, mas nas próprias relações ela não dá muito conta de colocar isso. E eu acho que são conflitos, desafios que a gente tem o tempo todo, né, entre aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente vive, né? E como que a sociedade tem se desenvolvido também. Pode falar. Não só sobre isso, eu acho que não é só sobre isso. A gente pensar que, como o racismo é estrutural, a misoginia é estrutural, o machismo é estrutural. Então, a gente, no nosso íntimo, a gente se comporta de forma estrutural. Então, para mudar aquilo que a gente está discursando, está na luta feminista, etc., começar a colocar nas nossas vidas como vivência, como prática, é outro passo. Eu acho que a gente apanha, a gente não é fácil, não. É viver relacionamento abusivo, tóxico, para tentar sair. Experiência própria, falando. Sim, e eu acho assim que o legal também que a gente tem nesse momento, mas eu pelo menos tenho muitas amigas assim que a gente conversa sobre séries, é que acaba unindo a gente, né? Por mais que a gente assiste lá, igual tem uma amiga minha que a gente sempre assiste juntas The Handmaid's Tale, né? Então aquilo vira uma discussão, né? Falta ter assim um clube de discussão sobre séries, né? Seria o máximo, assim. Igual a gente tem lá o clube de leitura, né? Acho que acaba virando um pouco isso, assim, porque é muito muito legal fazer essa relação, né, da arte, da produção fílmica com os debates que a gente tem. E uma coisa também, assim, que eu acho que ficou com a própria questão, né, da discussão sobre as verdades, que apesar da gente buscar não olhar para o passado, né, sendo anacrônico, né, mas
eu acho que toda produção, ela dialoga com o seu tempo, né? E com as verdades, com os discursos que a gente tem, né? Nesse presente. Então, eu achei bem legal por isso também, né? Que a gente acaba da relação da própria produção com o público, né? Bom, gente, ó, de noite a gente vai ter mais uma palestra, né? Que vai ser bem legal, às 19h30, com apresentação pelo YouTube. Então, vocês não podem perder, porque realmente vai ser muito legal, né? A gente também quer marcar presença, né, com esse palestrante, que é uma referência na área de debate também. Ele está dispondo do tempo, né, para discutir com a gente aqui no Brasil, né? Tem toda a questão de fuso horário e tudo. Então, vamos chegar mais lá às 19h30. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida sobre a participação também, é só mandar no nosso e-mail, que é coloque.sedes@gmail.com, que eu respondo vocês por lá, beleza? Muito obrigada pela participação, foi muito bom estar com vocês hoje aqui. E qualquer coisa a gente vai conversando também. Muito obrigada e parabéns pelas apresentações. Tchau, obrigada. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada.